poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Para quem nos acompanha, está aqui começando mais um programa Em Poucas Palavras. Eu sou Natsan, apresentando o programa, e comigo o nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos, que sempre generosamente atende aqui aos nossos questionamentos. Eu falo nossos, porque muitos deles eu me junto a eles, tá bom? Algumas perguntinhas aí que a gente vai aprendendo. Isso é novidade para mim, né? Eu pensava que você sabia tudo. Tá bom. Tem uma frase que eu digo sempre para os meus alunos, né? Quando eu estou dando aula, eu falo assim, olha, todos somos ignorantes, só que em assuntos diferentes. Will Rogers, boa frase verdade. de Will Rogers, não é minha, frase de Will Rogers. É uma verdade, isso aí, sem dúvida. Então tá bom, vamos então às nossas perguntas. A pergunta de hoje que vem do Carmelino. Já Carmelino, atenderemos ao seu e-mail. Bem, o Carmelino enviou um e-mail dizendo: sou da cidade de Cotia, São Paulo, e tenho uma pergunta. E ele diz: existe o efeito da inveja, da macumba, mal olhado, que algumas igrejas falam muito? E aí ele junta a isso uma outra pergunta: como identificar se é o diabo que está atrapalhando nossa vida ou se é Deus nos testando? Essa é a pergunta, pastor Augustus. E eu acredito que essa também é a pergunta de muita gente, né? Com certeza. Especialmente porque tem muitas chamadas igrejas, né, que funcionam exatamente em cima disso aí. Uhum. Batalha espiritual, quebra de maldição, expurgar esses maus olhados e trabalhos, né, que feitos em cima dos crentes. Ganham muito tudo dinheiro mais, em cima né? disso, inclusive. Muito dinheiro. Bom, vamos ver se a gente pode ajudar o Carmelino e outros ouvintes que porventura tenham essa mesma dúvida. Eu creio que a melhor maneira de começar a responder é admitindo a realidade das forças do mal. Sim. A Bíblia é muito clara quando fala na existência de Satanás e dos demônios. São anjos caídos que se rebelaram contra Deus, estão num estado de hostilidade a Deus e dispostos, resolutos a destruir a raça humana no que puderem. Uhum. Já estão condenados por Deus ao inferno eterno, não estão no inferno ainda, ao contrário do que muita gente pensa, não é? Eles não foram lançados ainda no inferno, mas os demônios atuam no mundo presente. Eles operam entre os seres humanos de várias formas. A Bíblia nos revela várias dessas maneiras, como, por exemplo, a mais comum é a tentação. A tentação é o modo pelo qual os demônios procuram levar as pessoas a fazer coisas contrárias à vontade de Deus, como, por exemplo, a tentação de Adão e Eva lá no jardim, ou a tentação de Jesus no deserto. Então, da mesma forma, os demônios tentam as pessoas através de sugestões e uma série de outras ferramentas para que as pessoas cometam pecado e assim se afastem de Deus. Além da tentação, nós encontramos também casos de opressão, que são tentações fixas, definidas e persistentes, que acabam produzindo um estado de letargia, de desânimo, desespero e confusão na vida das pessoas, não é? E um passo seguinte, que é a possessão demoníaca, não é? Sim. Quando esses demônios se apoderam da mente das pessoas e dos seus corpos, de forma que as pessoas perdem o controle do que dizem, do que fazem e servem de instrumentos, então, para esses demônios que entram na sua vida. Vários casos de possessão demoníaca mencionados no Novo Testamento, né? O caso de Saul no Antigo Testamento seria mais um caso de opressão, né? Bom, a Bíblia, então, considerando a realidade dessas forças espirituais do mal, que são espíritos enganadores, mentirosos e sutis, o diabo é o pai da mentira, a Bíblia proíbe que os filhos de Deus, na verdade, ela proíbe que todos, né, o envolvimento com as forças ocultas do mal. Na Bíblia existe a proibição da invocação dos demônios, adoração de demônios, se envolver com os demônios, práticas ocultistas e uma série de outras ações que poderiam abrir o coração e a mente das pessoas para a invasão destes seres espirituais. Então, existe sim, Natsan, a possibilidade de uma pessoa
ser atacada, agredida, oprimida, tentada, possuída por demônios, não é? Sim. Também os demônios, para enganar as pessoas, pretendem agir sob o comando delas. Gente, por exemplo, que faz trabalho para atingir outras pessoas, né, pensando que eles têm domínio sobre os demônios, para mandar os demônios atacar ou prejudicar a vida de outros, na verdade estão sendo enganados. Os demônios não estão debaixo do controle dos seres humanos, na verdade é o contrário, né? Eles, como diz Paulo em Efésios 2, eles operam nos filhos da desobediência, né? É o Satanás, o pai da mentira. Então, quem está usando aí, na verdade, são os demônios. São os demônios que estão usando as pessoas e tudo mais. Então, estas são algumas considerações preliminares que nós precisamos fazer. Existe o risco, né, das igrejas mais conservadoras, mais tradicionais, de ir para o outro lado, né? Por conta dos abusos que são feitos em algumas ditas igrejas, né, que a gente chama de neopentecostais. As igrejas históricas e bíblicas, elas tendem a ir para o outro lado e nem mencionar né, o diabo, os anjos caídos e a possibilidade da opressão e até da possessão demoníaca, né? Então, são dois extremos perigosos. A gente tem que ficar com o que a Bíblia diz e tratar esse assunto à luz das Escrituras Sagradas. Bom, dito isso, nós temos que considerar o que a Bíblia diz, Nadson, a respeito da atuação dos demônios na vida dos crentes em Jesus Cristo. Os crentes em Jesus Cristo, eles podem ser tentados, não há dúvida disso. Eu creio até que eles podem ser oprimidos, mas nunca possuídos. Não há possessão demoníaca naqueles que são de Cristo, porque o Espírito Santo já habita neles. Já há um Espírito dentro dos crentes, que é o Espírito de Deus. E maior que habita em nós do que o que está no mundo, não é? E também na mesma carta de João, que é a primeira, ele diz que nós somos de Deus e o maligno não nos toca, não é? Ele não nos possui, ele não nos destrói. Lá no livro de Números, no Antigo Testamento, nós lemos a história de como Balaque, o rei, não me lembro agora se era Moabita ou Amonita, ou Amalequita, né? É um desses aí. Balaque, Balaão. Balaque e Balaque. O Balaque, ele alugou um profeta chamado Balaão para lançar um mal-olhado, né? Fazer um trabalho contra o povo de Deus. Eita, e ele tentou... chega a ser engraçado. E 3 vezes Balaão quis fazer um trabalho contra o povo de Deus. E toda vez ele falhava. Ele ia amaldiçoar o povo de Deus, né? Lançar um mal-olhado ou qualquer outra coisa, e na hora que ele ia falar, Deus mudava a fala dele. Exato. E em vez de amaldiçoar, ele abençoava. Ele tentou isso uma vez, não deu certo, tentou 2, não deu certo, tentou 3, não deu certo, e finalmente então veio a declaração: contra Jacó não vale encantamento. Contra o povo de Deus não tem encantamento, não tem mal olhado, Deus não tem trabalho, não tem exatamente, não tem macumba, né? Então, nisso o crente pode estar tranquilo, né? Embora, com certeza, né, tenha gente que faça trabalho de macumba contra nós, né? Vá na encruzilhada fazer promessa aos demônios, ou mal olhado, ou tem inveja de nós, mas isso não nos afeta, isso não toca o Filho de Deus, porque ele é protegido por Deus, ele foi lavado no sangue de Jesus, ele foi justificado de todos os seus pecados, já nenhuma condenação há para ele é habitado pelo Espírito Santo de Deus e guiado pela palavra de Deus. Então, embora ele possa ser tentado, mas ele não se torna alvo da ação de espíritos, né, que vêm para destruir sua vida e acabar com nossa paz e nossa tranquilidade. Ao contrário dos incrédulos. No que diz respeito aos incrédulos, a situação é diferente, Nadson. Porque uma vez que eles não têm a Cristo, uma vez que eles não têm o Espírito Santo, então eles estão sujeitos a serem oprimidos, perseguidos, maltratados e possuídos por espíritos imundos. E aí, nesse caso, não é, os espíritos vão usar essa coisa de trabalho, macumba e tudo mais,
para prejudicar, escravizá-los ainda mais, né? Não somente aqueles que são o alvo desses trabalhos, mas as próprias pessoas, né, que vão invocar os poderes das trevas e do mal para destruir a vida de outros, né? Então, está aqui a nossa resposta à primeira pergunta do nosso ouvinte Carmelino, né? Isso. A respeito da macumba, inveja, mal-olhado, se pega no crente. Pega não, pode ficar tranquilo, tá certo? Vigia e ora, anda na presença de Deus, dando graças a Deus, porque Ele te deu o Espírito Santo, te perdoou, te lavou no sangue de Jesus, anda com liberdade, com alegria, porém vigiando para não cair na tentação de Satanás. Agora tem uma segunda pergunta dele, né? Exatamente. Como é que faz para distinguir se é Deus ou o diabo, né? Se está sendo... Se é Deus, se é o diabo atrapalhando ou Deus testando, provando. Carmelino, a verdade é que é muito difícil a gente fazer essa distinção, porque na prática as coisas parecem ser muito iguais. Parece peculiarmente parecidos. Muito parecidos. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você trabalha numa empresa e que durante 10 anos você tinha um colega ali de trabalho, né, que sentava na mesa ao seu lado, chamado Seu João, um senhor de idade. E vocês trocaram experiência, tinham uma amizade boa e etc., se ajudavam e tudo mais. Seu João se aposentou. E aí, para economizar, o chefe, o dono do negócio, né, do escritório, contratou uma estagiária, né, entre 20 e 30 anos, extremamente bonita, que se veste de uma maneira provocativa. E ela agora vai trabalhar todo dia ao seu lado. Pergunta: isso é o diabo atrapalhando para que você caia numa tentação, traia a sua esposa, ou pelo menos pense em trair? Ou isso é Deus provando você? Porque uma coisa é você ser fiel à sua esposa ao lado de Seu João. Outra é você ser fiel à sua esposa tendo essa moça aí ao seu lado. Então, na prática, não dá para saber se é o diabo atrapalhando ou se Deus está testando. Contudo, a boa notícia é que quer seja o diabo, quer seja Deus, o caminho é sempre o mesmo: resistir, né? Resistir ao mal, fugir da tentação, dizer não e permanecer firme, ser fiel à sua esposa, até nos pensamentos. Como eu disse, na prática, nem sempre dá para distinguir de onde é que está vindo aquela aflição, não é? E, como eu disse, no final, não importa, porque o tratamento sempre vai ser o mesmo: fugir do pecado, fugir da tentação, ficar firme e não ceder diante do que aparecer no caminho. Teoricamente, o diabo nos tenta para nos fazer cair no pecado. Sim. E Deus nos prova para nos fazer crescer. Na prática, às vezes, estas coisas se confundem. E não adianta você tentar ficar descobrindo de onde vem. Porque o que importa é que, no final, você tem que fazer uma coisa certa, né? Fugir, resistir à tentação e andar nos caminhos de Deus. É ter a Bíblia como padrão para saber como agir diante dessa situação. E aí, tanto faz para uma ou para outra, a Bíblia sempre é o caminho mais seguro. Sem dúvida nenhuma, Natsa Matias. Por isso que nos foi dada, né, como única regra de fé e prática. Carmelino, obrigado pela sua pergunta. Siga firme, forte, orando, buscando a presença de Deus. E vocês também, ouvintes, que fizeram da pergunta do Carmelino também a sua. Obrigado pela sua audiência. Ficamos por aqui em mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Antes, o tchau aí do pastor Augustus. Muito obrigado, Carmelino. Um grande abraço a você e aos nossos ouvintes. Lembrando que diz a palavra de Deus: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da palavra de Deus. Apresentação: Natsa Matias. Comentário: Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio: Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.